Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos presentes, aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Você é muito bem-vindo, em nome de Jesus, nesse mês de aniversário de 36 anos. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Hoje nós vamos trabalhar aqui em Filipenses, capítulo 1, e também estaremos trabalhando no livro, ou na carta de Paulo aos Coríntios, no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo também 1. Aleluias. Como é bom celebrar aniversários. Como é bom fechar um ciclo. Que Deus realmente continue abençoando a nossa igreja, cada irmão. Porque o que é uma igreja, irmãos? O que é uma igreja? Uma igreja não são as paredes. Uma igreja não é um documento propriamente dito. Um CNPJ, um estatuto. O que é uma igreja? Uma igreja é o ajuntamento do povo de Deus ao redor de Jesus, para adorá-lo, para buscá-lo, para servi-lo e para amá-lo. E a igreja, ela rompe as barreiras de um prédio. O projeto de Deus, ele começa nessa simplicidade. Deus separou um homem e uma mulher e fez dele uma nação. O projeto de Deus começou com Abraão. E aqui estamos, 4.000 anos depois. Posso ouvir glórias a Deus? Talvez você diga assim, mas pastor, eu não sou judeu. É verdade. Mas Abraão é o teu pai. Sara é a mãe, no bom sentido da expressão. Somos descendência espiritual de Abraão e de Sara. Abraão é o pai da fé, Sara é a mãe da fé, se a gente pudesse assim também classificá-la. Nós não somos judeus, somos gentios, brasileiros. E aí, pastor, mas e aí a promessa de Deus na vida de Abraão era que você será bênção para muitas nações. E a bênção foi derramada sobre o Brasil. Chegou aqui nessa cidade, em Ferraz. E aqui estamos. Tudo começa com mais um. Alguém, juntamente com a sua família, buscando a Deus. Isso é igreja. Por isso que uma igreja pode nascer num lar, pode nascer debaixo de uma árvore, pode nascer num quintal, pode nascer nos lugares mais variados. E não subestime o poder de Deus sobre qualquer igreja. Esse tema eu sou apaixonado, irmãos. Porque podem vir perseguições. Podem fechar as nossas portas do nosso prédio. Podem até matar alguns dos nossos líderes. Isso não significa o fim. Isso significa que a igreja vai continuar, porque a igreja ela é vencedora. A igreja é triunfante. Quando tem prédio, quando não tem prédio, quando tem microfonia, quando tem tecnologia ou quando não tem nada. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E me apaixona esse assunto, meus irmãos. Porque existem igrejas espalhadas nos 4 cantos dessa terra. Por enquanto só na terra. Daqui um dia, quem sabe no espaço, depois em outros planetas. Vai saber. Se lá na nave espacial não tem muitos crentes que durante, irmão, você está subestimando o poder de Deus ou não?
Já parou para pensar? Hoje não tem no espaço, não ficam astronautas de forma ininterrupta ali? E se 2 crentes estiver lá, vamos buscar o Senhor? Virou igreja lá no espaço ou não? Posso ouvir glória a Deus, irmãos? É assim, meus irmãos. Me parece coisa, né, de ficção, mas não é não, é real, você sabe disso. Olha o mundo, mudou tanto, irmãos. Mudou tanto. Daqui uns dias, quem sabe, base na Lua. Aí chega lá um monte de crente na Lua e lá cultuando o Senhor lá da Lua. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? É assim que vai acontecer mesmo. Dizem que um dos astronautas, quando ele viu o planeta Terra, um dos primeiros, né? Ele ficou estupefato. E de fato, meus irmãos, você ter o privilégio de desbravar o espaço, eu não quero essa aventura para mim, mas ver aquele globo azul, deve ser magnífico. Eu amo ver a lua. Eu amo ver a lua. Durante o dia, a noite, as estrelas, o nascer do sol, o pôr do sol. Eu fico imaginando o que Deus tem preparado para nós. Mas voltando, vamos lá, o tema é a igreja. É a igreja. A igreja, ela foge do espaço, do tempo. Podem ver que nós estamos aqui hoje, na data de hoje, mas nós também somos unidos à igreja primitiva, aos irmãos do Velho Testamento. E o que virá amanhã, pastor? O porvir nos deixa um pouquinho com um frio na barriga, não deixa ou não deixa? Deixa. Mas uma coisa é certa, os braços de Deus segurarão os seus filhos. O Senhor protegerá a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno batem em retirada contra qualquer igreja. E aqui, meus irmãos, aprendam a amar todas as igrejas. Se há um grupo que busca Jesus e segue a Bíblia, respeite, considere. Mas pastor, eles são esquisitos. Para a gente é esquisito, e a gente é esquisito para eles. Não é assim? Só os outros são esquisitos para a gente, né? Só os outros que nos perseguem, não é assim? Mas não, a gente também comete, muitas vezes, erros com os outros. Nós batistas gostamos de ensinar todo mundo, e tem gente que não está preocupado de ser um batista, ele quer ser crente. Que a gente possa amar todos os nossos irmãos, porque Deus tem filhos dos lugares mais variados. Amém, meus irmãos? E hoje nós vamos falar um pouco sobre algo que acontece na igreja. Porque desde que Deus separa Abraão e Sara, e toda a história do Velho Testamento e também na história do Novo Testamento, com a pessoa de Jesus e depois com os apóstolos, nós vemos que todos eles passam por muitas tribulações, por muitos sofrimentos. Não há quem não sofra ou não seja atribulado. Vem cá, deixa eu te perguntar, você gosta de tribulação? Eu detesto. E sofrimento? Pelo amor de Deus, eu estou fugindo. Mas vem cá, dá para a gente evitar? Alguns sim, e outros não dá. E falando sobre o tema da igreja, muitas vezes nós seremos perseguidos, nós seremos testados, nós seremos provados, ora pelo diabo, ora pelo mundo, ora por nós mesmos, ora pela vida, ora por governos cruéis. Oh, meus irmãos, conheça um pouco a história, busque na história. Os nossos irmãos do passado sofreram, viu? Sofreram tanto, que a gente, quando começa a conhecer um pouquinho das histórias, a gente, na realidade, não está tendo nem a brisa do sofrimento. Hoje cedo eu vi uma piada no status de alguém, por acaso abri o status, e aí o rapaz perguntou para o outro:
E a vida está difícil? E lá no mercado, nas compras, está fácil? Aí o outro respondeu assim, não, agora o mercado virou igreja. Aí, virou igreja? É, porque as pessoas entram e dizem, Jesus! Ai, meu Deus! Misericórdia, Senhor! Ai, ai. A vida está fácil, meus irmãos? Não vai ser fácil. Vai ter momentos melhores, momentos mais difíceis. Tem como a gente evitar a provação e sofrimento? Alguns sim. Hoje eu não quero tratar aqui do sofrimento que entramos ou passamos por causa de pecados. Não, hoje eu não quero falar dele. Porque, irmãos, quando alguém escolhe o pecado, aí não tem jeito. Aí o pecado nos encontra e a gente sente as dores, os terrores, porque o pecado é real e Deus não abençoa o pecado. Não, eu quero falar sobre tribulações e sofrimentos. Mas eu quero mostrar que no meio da tribulação, no meio do sofrimento, Deus tem bênçãos imensas a cada um de nós. Deus tem consolos a cada um de nós. Deus tem progressos no meio do caos, porque é assim que Ele trabalha. Amém, meus irmãos? E eu quero ler Filipenses 1,6 para a gente abrir aqui. Filipenses 1,6. Esse texto é lindíssimo. Estarei lendo aqui, tanto na versão NVI, quanto na revista e atualizada. Lerei primeiro na NVI, Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Aquele que começou em vocês, em mim, em nós, vai completar até a volta de Jesus. E na versão revista e atualizada também diz algo bem parecido, com outras palavras. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aleluias! Gosto demais dessa versão. Estou plenamente certo. Estou convencido. Tenho certeza do que falo. E o título da minha mensagem hoje é A Tribulação ou o Sofrimento pode se transformar em bênção e consolo? É uma pergunta. Pode? Ai, pastor, eu não quero essa bênção. Eu não quero esse consolo. Mas a gente vai trabalhar aqui. Quero mostrar em primeiro lugar que a tribulação, ela será uma grande bênção, que a tribulação se tornará em grande consolo, que quando muitas vezes dizemos, chegou ao final, não é o final, é o início da demonstração do poder de Deus em nós. E por último quero falar sobre que as tribulações e os sofrimentos se tornam, além de bênçãos e além também de consolos, se tornam progressos na nossa vida. Essa palavra progresso, que inclusive está na nossa bandeira, progresso. Quero trabalhar sobre isso porque eu acredito que Deus gerará bênçãos inenarráveis sobre todos nós. E falando um pouco aqui, como eu mencionei, nós estaremos refletindo aqui no capítulo 1 de Filipenses e no capítulo 1 também de 2 Coríntios. Mas eu quero aqui dar um pano de fundo sobre isso que falarei com vocês, porque quando a gente lembra um pouquinho de Paulo, das viagens de Paulo,
E o que ele passou, a gente não tem noção. Nós não temos noção do que Paulo passou. Nós não sabemos direito, a não ser aqueles que estudam, aqueles que vão atrás. Muitas vezes as informações elas passam um pouco desapercebidas. E eu não te culpo, porque na Bíblia não tem assim aqueles detalhes, né? E esses detalhes é para aqueles que desejam nadar em águas mais profundas. Não que a Bíblia precise disso, entenda. Mas, de fato, como eu disse, Paulo, quando ele fala, fomos atribulados. Tá, que tribulação Paulo passou? Chegamos ao nosso limite de quase morrer. Tá, a gente fica assim, sem muitas respostas, porque a gente compara a nossa vida com a de Paulo. Então, para a gente entender um pouco melhor, eu quero agora ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 1. Os primeiros versículos, para a gente entender o pano de fundo do que eu quero falar hoje. Então, vamos em 2 Coríntios, capítulo 1. Quero ler do 1 ao 10, ou melhor, do 1 ao 11. Porque aqui Paulo vai dar uma ideia muito interessante de como foi difícil pregar o evangelho para outros povos. Deixa eu dizer uma coisa antes de lermos o texto. Irmãos, sejamos honestos, é fácil ser crente? Crente de verdade, é fácil? Não é fácil. A gente tem que lutar contra nós mesmos, não é assim? Lutar contra as provações da vida, lutar contra a nossa mente, nosso passado que muitas vezes tenta vir à tona, fraquezas, mazelas. A gente tem que lutar contra situações da família, lutar contra esse mundo caído. Ou seja, é fácil ser crente? Não é. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi gigante. Além de lutar com tudo isso que a gente luta, que já não é fácil, ele teve tantas lutas para levar a mensagem da salvação a outros povos. E Paulo, ele não desanima, ele não perde a fé. Quando a gente olha para Paulo, a gente fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado por esse homem. Há pouco na minha introdução eu falava sobre as igrejas, não é assim? Falava sobre todo tipo de igreja. Sabia que hoje, no Brasil, tem famílias que para ir num culto de domingo, tem que ficar indo de barco 6 horas, 8 horas, 10 horas antes do culto, pega um barquinho sábado, de noite, para chegar cedo na igreja. E depois que cultua, pega o barco, 8 horas de barco para voltar para casa. Tem gente valente ou não tem, meus irmãos? Tem gente que muitas vezes para adorar a Deus, realmente faz tanto sacrifício. E eu digo, irmãos, vamos aprender com essas pessoas. Vamos aprender, porque vale a pena. Eu me lembro de um missionário que, certa ocasião, foi pregar para os pastores e missionários que sobreviveram à perseguição do comunismo na Rússia. Então ele ficou muito feliz, porque foi logo depois da queda do Muro de Berlim, e ele foi convidado. Mas quando ele chegou lá para falar para esses pastores, os pastores não tinham mãos, irmãos. Outros foram amputados, os pés, as pernas. Outros tinham deformidades no rosto. Ele olhava para aqueles pastores e falou, eu vou pregar o quê para vocês? E os pastores diziam, ensina-nos. Pastor brasileiro, nos ensina, porque a gente ficou tanto tempo preso. Nós não morremos, muitos cegos, outros deformados. E ele ali, ele dizia, o que eu vou pregar para vocês? Tem muitos heróis de Deus nessa terra, meus irmãos. Que os nossos olhos estejam neles, nesses homens, nessas mulheres,
que mesmo em meio a toda tribulação e sofrimento, persevera. Amém, meus irmãos? Guarda a fé. Aleluia. Então vamos ler aqui para a gente entender melhor o que eu quero tratar hoje nesses 4 pontos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, eu vou ler na NVI. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Versículo 8: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Deixa eu dar uma breve explicação aqui, meus irmãos, desse texto, porque ele é um texto muito importante. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo de todos os momentos difíceis que ele, juntamente com Timóteo, passaram aqui em virtude de toda a provação que sofreram na Ásia. Só dando uma breve recapitulação. O Evangelho começa a ser proclamado com Jesus ali na Galileia. Ali nas regiões do Mar da Galileia, de Nazaré. Há um primeiro milagre em Canaã da Galileia. E depois essa mensagem do Evangelho chega em todo Israel. Conhecemos a história dos evangelhos, Jesus morre, ressuscita, os apóstolos continuam pregando, e agora esse evangelho vai, além de Judá, além das regiões de Israel, chega em Samaria, e agora começa a atingir os confins da terra. Vai para a Síria, e da Síria então ali nasce uma igreja missionária, e aí onde Deus separa Paulo agora para levar esse evangelho. E logo em cima de Israel temos a Síria e temos essa região da Ásia chamada Ásia Menor, que é a Anatólia. E aqui Paulo começa a pregar nessa região, naquelas proximidades ali onde tinha Éfeso e tantas outras igrejas que foram fundadas. Podem ver que Paulo, juntamente com Timóteo e com Epáfras, eles são ali canais de Deus na evangelização.
E muitos apóstolos vêm depois e continuam proclamando, e aí então chega em toda essa região da Ásia, que hoje é a atual Turquia, e depois passa-se para o outro lado, que é a região da Macedônia, que é a região da Grécia. Então Paulo continua pregando e o evangelho vai sendo esparramado em todo o Império Romano. Então agora Paulo está escrevendo aqui a igreja de Corinto. A igreja de Corinto fica na Grécia, ali no istmo de Corinto. Na região ali da Grécia, temos no norte a Macedônia, temos ali no centro a região da Grécia, Atenas, e depois temos aquela outra região que é a península da Grécia, onde ficava ali os Espartas, ou como chamamos, né, já eu me lembro do nome, Peloponesco, não, vou me lembrar do termo correto. Aquela região onde ficava Esparta. O que eu quero dizer com isso? Toda a Grécia foi conquistada também pelo Evangelho. Mas Paulo agora está escrevendo a essa igreja. Paulo está falando a esse povo que está ali na Grécia, em Corinto. Mas ele está dizendo, olha, lá na Ásia, Ásia Menor, quase morremos. E agora ele está dizendo aqui para a igreja de Corinto, o que eu espero de vocês é que vocês continuem orando por nós. Porque assim como nós fomos atribulados e consolados por Deus, vocês também serão consolados. Vocês serão abençoados. Continuem orando por nós, para a gente continuar fazendo a obra de Deus. Então foi esse o desfecho de Paulo. Foi essa situação que ele está falando aqui à igreja de Corinto. Porque quando a gente olha assim, parece que Paulo estava passeando, sabe? Indo de um lugar para o outro e sem grandes coisas. Mas vamos ver novamente aqui o versículo 8, irmãos. Olhem comigo aqui. O versículo 8. Olha o que diz. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Vírgula. Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Vamos lá. Lembra que eu perguntei há pouco se é fácil ser cristão? Você já chegou a esse ponto? Eu já cheguei a esse ponto? Não. Paulo aqui perdeu a esperança da própria vida. Ele e o grupo dele. Sabe quando você diz, acabou, tudo acabou. A perseguição foi demais. Não vai ter mais um dia. Não vai ter o amanhã. Não vai chegar. Não vai dar tempo. Foi isso que Paulo estava dizendo aqui. Paulo estava dizendo isso. Perderam a própria esperança. Versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. A sentença de morte estava diante de Paulo e diante dos demais missionários. Sofrimento, muito sofrimento, ali na região da Ásia. Mas eu te pergunto, Paulo desanimou? Não. Paulo guardou a fé. Amém, meus irmãos? Pastor, o que Deus reservou para cada um de nós? Eu não sei. Quando nós, no seminário, trabalhamos sobre os mártires, eu gosto muito de dizer que os mártires foram eleitos por Deus a dedo. Podem ver, meus irmãos, a gente não encontra um mártir todo dia. É difícil. O primeiro mártir foi Estevão. Depois de Estevão, o apóstolo Tiago, irmão de João, é morto por Herodes Agripa, ao fio da espada, possivelmente decapitado. E aí depois os demais apóstolos também sofreram. Mas percebam, não é uma coisa tão comum.
Mas quem foi separado por Deus para o martírio, não é porque Deus o odeia, mas é porque ele é um eleito, aonde a vida dele será uma semente para testemunhar a fé para milhares de pessoas. Como assim, pastor? É uma semente? Sim, é uma semente. Porque por meio da demonstração do amor, da abnegação desse servo de Deus, dessa serva de Deus, muitas outras vidas recebem uma mensagem poderosa. Porque, irmãos, ninguém quer morrer. Ninguém quer perecer uma morte trágica. Mas quando alguém parte e não nega a Jesus, ele demonstra para todos nós que o amor que ele tem por Deus sobressai a sua própria vida. E se Deus assim o elegeu para tal, ele será um pendão, ele será um exemplo de que vale a pena viver seguindo a Jesus e vale a pena morrer sendo fiel a Jesus. É um exemplo para nós, porque muitas vezes a gente não está resistindo às tentações mais triviais, mais tolas e fúteis. Aí quando a gente vê alguém que está disposto a morrer por Jesus, isso entra como uma flecha no nosso coração. Porque aí a gente pensa, nós pensamos assim: o que eu estou fazendo com a minha alma? A quem eu tenho dedicado o meu amor? E é nessas horas que Deus sacode as nossas vidas como se sacode uma roseira. Paulo está demonstrando aqui, nesse texto, a igreja de Corinto, que não era uma igreja muito, eu diria que não tinha muitas batalhas fora. O problema da igreja de Corinto eram problemas internos. Mas eles não tinham uma perseguição fora. Não tinha uma oposição fora. Agora, lembra que eu falei que a gente ia ler 2 textos? Vamos agora para Filipenses, para a gente melhorar aqui o desenvolvimento. Filipenses 1. Peloponeso é a região da Grécia, ali, né, ao sul, aquela península chamada assim, onde ficava Esparta, tá bom? Ainda agora me esqueci do nome. Filipenses 1, agora, meus irmãos, eu quero ler também esse capítulo, porque ele, mesmo que seja um capítulo um pouco longo, ele vai nos ajudar muito na compreensão do que eu quero tratar aqui nos meus pontos. Filipenses 1. Aqui já era diferente. Agora a gente já vai olhar para uma igreja pequenina, para uma igreja que nasce na casa de Lídia, vendedora de púrpura, e do carcereiro. Ali, uma igreja possivelmente que durante a vida de Paulo não cresceu muito. Isso vocês vão entender o porquê. Mas aqui agora, Paulo, ao escrever a essa igreja, escreve com tanto amor, escreve com tanto zelo, porque essa igreja era os quindins do apóstolo Paulo. Porque essa igreja estava unida a Paulo, e Paulo a essa igreja, a tal forma que Paulo tinha uma relação magnífica com ela, e ela com Paulo e com os demais missionários. E agora Paulo, escrevendo a essa igreja, escreve não citando apenas um sofrimento, porque lembra que nós lemos aqui, que Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto e estava dizendo: olha, nós fomos atribulados demais, quase chegamos ao ponto de morrer lá na Ásia, perdemos esperança da vida. Mas agora ele está escrevendo numa situação um pouco diferente. Qual é a situação? Paulo está preso em Roma. Pastor, dá para piorar? Dá. Paulo agora está preso, meus irmãos. Soldados romanos, 24 horas ao lado dele. Preso. Muitas vezes as celas romanas eram úmidas. Muitos prisioneiros morriam
eram acometidos de lepras ou doenças pulmonares, porque era uma situação horrorosa. E Paulo agora estava preso por quê, pastor? Porque ele pregava o Evangelho. E agora ele escreve a uma igreja dizendo: se alegrem, vale a pena se alegrar em Deus. Mas aí a gente faz uma pergunta, nós fazemos essa pergunta: como assim, Paulo? Onde você está, Paulo? Você está em Dubai? Você está em Bahamas? Você está nas praias carioca? Você está onde, Paulo? Estou preso. Aonde? Numa prisão romana, com soldados 24 horas. Mas eu digo que vale a pena se alegrar em Deus, porque Deus não se esqueceu de mim. E eu estou aqui sofrendo sim, mas continuo fazendo a obra de Deus. Aleluias! Oh, meus irmãos! E essa carta, uma carta especial, encorajando uma igreja sofredora. Como eu disse, já já a gente vai entrar nos detalhes dessa igreja. Essa igreja era sofredora, meus irmãos. Por quê, pastor? Qual era a diferença da igreja de Corinto? O problema de Corinto era o pecado. Eles eram difíceis de lidar, eles eram inconsequentes. Mas a igreja de Filipos não, era uma igreja pequenina, mas muito perseguida, possivelmente por isso que não cresceu tanto. Mas também isso é relativo, viu, meus irmãos? Porque tem vezes que a igreja é perseguida e ela cresce. A gente não entende os mistérios de Deus. E agora vamos ler aqui, que aqui vale a pena essa leitura. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Deixa eu dar uma pausa aqui. Paulo vai à Macedônia, porque ele tem a visão de um homem, um varão, dizendo: passa para cá e ajuda-nos. Foi quando pela primeira vez o Evangelho chega na Europa, porque aqui já sai da Ásia e quando entra em Filipos, está na Macedônia, já é a Europa. Guarde isso, porque isso vai ser determinante na conclusão da minha mensagem. O Evangelho chega à Europa, chega no Ocidente, chega nessa região tão importante. E ele está dizendo agora para eles: olha, eu me lembro de vocês porque vocês continuam cooperando comigo desde o começo. E eu me alegro com isso. Continuemos. Versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Mais uma pausa aqui. Paulo está falando para eles: olha, que alegria que eu tenho de vocês, que saudade eu tenho de vocês. Deus sabe o quanto eu sinto falta de vocês. E a minha oração é que vocês continuem crescendo, para que vocês saibam discernir o que é melhor e continuem fazendo a obra de Deus. Continuem crescendo, continue cheios do fruto da justiça, esse fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Versículo 12 em diante, agora aqui ele vai mostrar um pouquinho mais daquilo que ele já tinha passado. Já tinha sofrido bastante, agora ele vai mostrar. Versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Aquilo que aconteceu o quê, pastor?
O sofrimento, a prisão. Então quer dizer que o sofrimento prejudicou Paulo? Não, o sofrimento apenas alinhou Paulo. Agora ele estava preso numa prisão e ele escreve essa carta para quem? Ele escreve essa carta da prisão a uma igreja. Depois ele escreve também uma outra carta a um outro servo de Deus chamado Filemão. Depois ele escreve as cartas também pastorais a Timóteo. Percebam, Paulo estava preso, mas o evangelho não está preso. Ele estava numa tribulação, ele estava num sofrimento, mas Deus transformou essa tribulação em bênção, Deus transformou essa tribulação em consolo e em progresso. Aleluias. Continuemos. Versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, olha só, prenderam Paulo. Agora os irmãos que estavam ali, sabe, no marasmo, no desânimo, falaram, o que eu estou fazendo com a minha vida? Prenderam o meu pastor, prenderam o meu líder. O que eu estou fazendo? Estou correndo atrás só de dinheiro? Estou gastando tempo só brigando com o irmão? Vou pregar o evangelho? Vou anunciar o reino? Meus irmãos, tem vezes que a gente não entende o trabalhar de Deus, mas Deus está trabalhando nas nossas vidas o tempo todo. Amém, meus irmãos? E os irmãos ficaram agora com mais ousadia, porque, meus irmãos, tem hora que vem umas lutas e a gente fala, não vou brigar não. Eu não vou discutir com aquele gadareno não. Eu não vou falar nada não. E a gente vai se acovardando. E tem horas que Deus precisa realmente sacudir a nossa roseira. A gente precisa só ter coragem e proclamar a palavra de Deus. Só isso. Versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluias. Deixa eu dar mais uma pausa aqui. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma boa expectativa, mas aconteça o que for, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Percebam Paulo, irmãos. Paulo não decreta fé triunfalista. Ele é sensato, ele está numa cadeia. Ele depende de avaliações de homens cruéis, de um sistema de juízo, muitas vezes, de uma justiça também falha e injusta em algumas questões. Porque mesmo que o Império Romano tinha, o seu sistema jurídico, e nós até herdamos isso, mas somos seres humanos, meus irmãos, temos falhas. E ele está dizendo isso. Versículo 22 agora. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez,
a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo conclui dizendo o seguinte: igreja de Filipos, aconteça o que for comigo, vivam uma cidadania justa, com a espiritualidade adequada, com uma fé ética e moral de alto nível. Não se preocupe. Se eu morrer, eu morri. Se eu estiver presente com vocês, ótimo. Se eu não estiver, continuem sendo filhos de Deus, aprovados. É isso que ele está dizendo. E aqui podem ver, meus irmãos, quando ele fala aqui, no versículo 28, eu quero ler novamente. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Deixa eu agora entrar um pouco nos dilemas e nos dissabores dessa igreja, meus irmãos. Só para vocês terem uma noção, para vocês entenderem muito bem o que era a igreja de Filipos. Qual que era o grande dilema deles? A igreja de Filipos estava, como eu disse, aqui na Macedônia, mas havia uma característica bem peculiar. Havia o que os romanos chamavam de ius Italicum. O que seria isso, esse título? Esse título era um privilégio que se dava à cidadania romana e isenções para alguma cidade. Por exemplo, quem nascia em Filipo era um cidadão romano. Ter a cidadania romana era um privilégio de poucos naqueles dias. E o que acontece ali também em Filipos? Ali tinha uma base militar muito grande, onde os veteranos de guerra, quando se aposentavam, iam para Filipos. Então, além de ter muitos soldados, ainda recebiam os veteranos, aqueles que se aposentavam. Então, a base militar em Filipos era gigantesca. Pastor, tudo bem, e aí? Não é bom morar onde tem um quartel-general? Hoje, né? E nos dias bíblicos, em que o Império Romano era uma máquina de matar, era horroroso, porque vem cá, meus irmãos, o que Jesus é para você? Ele é Senhor e Salvador? Já pararam para pensar sobre isso? Ele é o meu Salvador, e Ele é o meu Senhor. Nós não temos monarquia no nosso país, graças a Deus, e que nunca haja. Mas numa monarquia, como que era chamado o rei? De Senhor. E no império? Piorou ainda, porque aqui o imperador romano, quando alguém dizia que havia um outro senhor que fazia frente a esse senhor, era uma oposição, era uma atitude de afronta ao império. E o império romano tinha muitas investidas das nações dominadas. Então, quando alguém dizia, fulano de tal é o meu senhor, já vinham os soldados romanos e já fechavam essa pessoa. E falava, quem é o seu senhor? Se a pessoa dissesse, fulano de tal, ele já ia ser sentenciado e muitas vezes era morto. Agora vem um grupo, vem uma vendedora de púrpura. Meus irmãos, Lídia era uma pessoa comum, tá bom?
Ela era vendedora de púrpura, ela não era comerciante de púrpura. Vendedor das Casas Bahias, vendedor do shopping, vendedor é vendedor. Pode até, a não ser que você seja um vendedor de carro de luxo, ou de avião, ou de helicóptero. Esses vendedores é de uma outra categoria, né? De prédios de elite, mas vendedor é vendedor. Ela era vendedora de púrpura. E o carcereiro? Era carcereiro, irmãos. Carcereiro, né? Um militar. Nasce a igreja ali. Mas quem estava ao redor deles? Um monte de romano. E agora, essa igrejinha estava dizendo: César não é mais Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E eles foram perseguidos. Perseguidos ao extremo. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, nos dias bíblicos, quando alguém fazia essa declaração, todos os bens, todas as terras, todos os gados poderiam ser tomados pelos romanos. Somente de dizer isso. Pastor, era isso mesmo? Sim. Se a pessoa tinha muitos comércios, muitas terras, ele podia ser tomado. Por quê? Porque você está afrontando o imperador, que também é Deus. Estão entendendo o contexto, meus irmãos? Então, agora, para eu poder ir para os meus 4 pontos, para eu fechar, porque serei bem breve neles. A tribulação para o Filho de Deus vai se tornar, na sua vida, a sua maior bênção em nome de Jesus. Olhe para as Escrituras da forma correta. Porque até hoje, o povo de Deus não pode ser atribulado. Se o povo de Deus está sendo atribulado, vem uns bobinhos e diz: fizeram macumba para você. Tem olho gordo, tem não sei o que lá. Umas besteiradas, meus irmãos. E os irmãos falam: porque eu estou sendo atribulado. Você está sendo atribulado porque você vai ser bênção para muitas pessoas em nome de Jesus. A sua tribulação e o seu sofrimento está dentro do processo do Evangelho em nós. Aquilo que para nós são os nossos limites, aquilo que para nós são os sentimentos, muitas vezes, que dizemos para nós mesmos: não consigo mais nada. Essa é a matéria-prima onde Deus vai mostrar na sua vida a glória dele. Foi assim com Davi, quando fugia de Saul. Deus colocou do lado de Davi 400 endividados, descontentes, com dificuldades. Mas pastor, Davi estava na maior tribulação, foi. Mas eu não disse que é na tribulação que a nossa tribulação se torna em bênção. Quem foram esses 400 endividados, descontentes, em dificuldade? Se transformaram nos valentes de Davi. Davi, meus irmãos, precisou passar por aquilo. Você precisa passar por essa prova, porque é no meio dessa prova que a bênção de Deus vai ser manifesto na tua vida. E falando de outro servo de Deus que é magnífico a sua história, que é José do Egito. O que José do Egito fez de errado, meus irmãos? O José do Egito queria ser governador do Egito, não queria nada, ele queria só ser o filhinho de Jacó. E os irmãos invejosos, endemoniados, o vendem e o jogam numa cisterna, porque era para matar, né? Já deram um jeitinho, né? Como alguém já disse, os amigos da onça, não, eles eram os onça. Eles eram os onça. Venderam ele. E a vida de José, meus irmãos, a vida de José também é um deserto. É um deserto daqueles pelos quais a gente não gostaria jamais de passar. Porque ele foi traído, ele foi abandonado, ele chegou ali ao limbo, o ponto máximo da miséria, porque agora foi vendido como escravo, filhinho querido do papai, agora sendo traído pelos seus. Mas Deus reverteu tudo aquilo na vida de José. Por quê? Da traição nasceu aliança. Do abandono agora nasceu cuidado e zelo. E da maldade nasceu amor,
compaixão e bondade. Por quê? Porque Deus pegou aquela tribulação, aquele sofrimento e transformou em bênção. José se tornou um dos homens mais poderosos dos seus dias, somente depois de Faraó. E naqueles dias, o Egito era o império daqueles dias. José prospera, Deus coloca ele numa posição de destaque, e Deus restaura a vida dele, dando um lar, dando ali a exaltação a ele, e ele também não perde a sua essência. Ele continua temendo a Deus, fazendo agora com que, aonde quer que ele esteja, lá no Egito, entre os seus, ele é bênção para muita gente. É isso que vai ser gerado na sua vida também. Continue confiando em Jesus, continue crendo em Jesus, porque o seu sofrimento e a sua tribulação se tornará em bênção. Segundo lugar, a tribulação de Paulo, a tribulação lá dos irmãos de Filipos, se tornaram em consolos. A sua tribulação e o seu sofrimento se tornará em consolo. Como assim, pastor? Como pode? Meu irmão, porque muitas vezes é quando a gente perde a esperança pela vida, é quando a gente tem sentenças de morte diante de nós, é quando nós olhamos e dizemos, eu não aguento mais. É nessa hora que Deus reescreve a sua história. Por quê, pastor? Porque hoje é tribulação, de fato, e não negue a realidade. Hoje é sofrimento, e não negue a realidade. E tenha os sentimentos corretos. Mas saiba de uma coisa, Deus vai transformar tudo isso em consolo divino. Para você e para os seus. A gente não leu lá em 2 Coríntios 1? Que Paulo está dizendo assim, olha, eu fui atribulado e agora estou consolando. E vocês vão continuar aprendendo com esse consolo. Porque, irmãos, quando a gente passa pela prova sem desanimar, a gente acaba sendo agora um testemunho vivo de que vale a pena perseverar em Cristo. Está difícil? Está complicado? Continue se prostrando aos pés do Senhor. Porque o teu sofrimento e a tua tribulação será transformado em consolo divino para você, para os seus e para muitas pessoas. E quando a gente passar e olhar para trás, a gente vai dizer, obrigado, Senhor, pela tua escola, porque a tua escola, ela é incomparável. Terceiro lugar, quando todas as possibilidades acabam, quando tudo desvanece, quando perdemos as forças e os recursos e toda a disposição humana, é nessa hora que sobra apenas Cristo. E resta-nos apenas Deus e aquele que ressurgiu dentre os mortos. Quando você estiver dizendo para você, aqui é o ponto final, não jogue a toalha. É o ponto final para você e para mim. Mas é o início de uma nova caminhada para Deus. Porque quando acaba tudo, e de fato, meus irmãos, tem hora que Deus permite a gente lutar até o último fôlego, e é maravilhoso isso, porque isso demonstra a firmeza da nossa parte. Mas é nessa hora que muitas vezes a gente vai aprender na escola divina, porque tem vezes, irmãos, que Deus permite a gente chegar no limite, para a gente aprender a confiar nele. Porque o Senhor, Ele está constantemente nos chamando à sua presença. O Senhor está com muita frequência se revelando a nós. E Ele deseja se manifestar a nós. Mas geralmente são nos momentos de sofrimento e de tribulação que os nossos sentidos se abrem para Deus. Porque agora não resta mais nada humano. Sobra só o divino. E quando a gente tem essa expectativa de que agora é só o divino, aí Ele reescreve a nossa história. Como eu disse, meus irmãos, isso é ruim num primeiro momento, mas é maravilhoso.
Quando tudo perde o sentido, o autor da vida se torna o grande sentido e o grande propósito da nossa vida. São em instantes assim que o nosso coração é alinhado com o coração de Deus. Em que instantes, pastor? Nos instantes de tribulação, nos instantes de sofrimento. Porque, como eu mencionei, Paulo estava sofrendo ali na Ásia, e ali ele não sabia mais o que fazer, e ele não tinha mais uma resposta. Senhor, vou morrer, e Deus dá uma visão, passa para cá. Ele vê o varão macedônio, e ajuda-nos, e ali o evangelho agora chega aonde? Chega em Filipos. Mas pastor, ele já não estava passando a tribulação? Estava. Os estudiosos vão dizer, aqui ainda não se descobriu exatamente, que uma das prisões de Paulo talvez foi em Éfeso. Está sendo descoberto ainda nos achados arqueológicos. Quando a gente vê várias prisões, a gente tem Cesareia Marítima, temos em Roma, temos algumas prisões de Paulo. Mas talvez Paulo, quando ele fala lá em 2 Coríntios, ele está dizendo o seguinte, que talvez ele ficou em Éfeso e lá também tinha uma prisão, e foi decretado para ele e para os dele a morte. Lembram que lá era a cidade de Diana, rainha dos Efésios? Pois é, a perseguição foi imensa, mas no meio dessa situação em que ele está sofrendo, agora Deus revela para ele algo, e ele começa lá em Filipos, ele chega lá, então, é uma cidade militar, em que os defensores do império viviam pelo império. Opa, quem é o Senhor agora? Você está me dizendo? Jesus. Quem é esse Jesus? Judeu. Mas eles não desanimaram, e Paulo também não. Continuaram a fazer a obra. Porque, meus irmãos, quando tudo se acaba, sobra apenas Deus. Aleluia. E quando sobra apenas Deus, é o começo de uma nova página, é o começo de um novo capítulo, ou quem sabe de um novo livro. E essa é a melhor parte da nossa vida. Por quê? Porque quando sobra apenas Deus, nós contemplamos Cristo e aquele que ressuscitou dentre os mortos, e o poder da ressurreição atingirá a sua e a minha vida. Por isso que a nossa tribulação é uma bênção, e se tornará em bênção. Por isso que a nossa tribulação se tornará também, além de bênção, ela vai se tornar para nós um consolo, porque olhando para Ele, a gente é consolado. Então, não perca Jesus de vista, porque quando se acabam todas as possibilidades, resta ainda muita coisa. E o quarto e último lugar é, as tribulações, os sofrimentos, se tornam para nós bênção, se tornam para nós consolo, mas também se tornam para nós em progresso do Evangelho. Progresso. Leia essa palavra com o devido cuidado. Porque o que é progresso, de uma forma geral? É avanço, é desenvolvimento ou melhora. Mas, biblicamente, o que é o progresso, meus irmãos? É crescimento espiritual contínuo. É uma fé que sempre está em manutenção, em transformação de caráter, fazendo-nos se tornarmos a imagem de Cristo, e em vez apenas do avanço material. Ou seja, o progresso de Deus é a grande prosperidade de Deus na sua essência. Aquela prosperidade que chegou na vida de todos os filhos de Deus de todas as épocas. Não decrete um ponto final na sua vida, ou aquilo que você acha que é um ponto final, porque, creia nisso, pode ser o início de uma nova história. Nesse meu último ponto eu quero agora simplesmente pincelar. O Evangelho chegou na Europa, o Evangelho chegou ali na Macedônia, em Filipos, depois foi para Corinto. Paulo prega em Atenas, não estabelece uma igreja em Atenas, mas depois o Evangelho vai chegando em outras cidades. Paulo é preso e agora chega também o Evangelho em Roma, e aí o Evangelho vai se espalhando em todo o Império Romano. Fazendo uma breve pontuada aqui. Roma já era um império muito forte, mas Roma se curvou ao cristianismo. Já pararam para pensar sobre isso?
Já pararam para pensar sobre isso? Um dos maiores impérios do mundo se prostrando ao Nazareno. A mensagem que nasceu lá em Canaã, da Galileia. Aquela mensagem simples, daquele rabi errante e daqueles 12 homens simples. Varrem o Império Romano. Passa o 1º século, chega o 2º século e agora no 3º século. E o imperador romano agora aceita a fé cristã. E tanto o Império Romano do Ocidente, que ficava com capital em Roma, como do Oriente, que ficava com capital em Constantinopla, aceitam o cristianismo. Lembra que eu falei, meus irmãos, guarde aquilo que eu tinha mencionado, que o Evangelho chega na Europa? Percebam, meus irmãos, hoje a civilização ocidental chegou no que chegou por causa do cristianismo. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? O mundo chamado livre, democrático, foi estabelecido, foi ampliado por causa da mensagem do Evangelho. O Império Romano do Ocidente cai, os bárbaros o dominam, mas os bárbaros se convertem a Cristo, os bárbaros também se rendem a Cristo. Meus irmãos, o que aconteceu na história desses 2000 anos? O cristianismo foi determinante na vida e na formação do Ocidente. E depois veio a reforma protestante, e aqui estamos. Ou seja, o cristianismo, de uma forma direta e indireta, fez com que aquilo que chamamos de civilização ocidental. Eu sei que é muito estranho para alguns de vocês, mas irmãos, há uma diferença enorme no mundo. Enorme. Nós brasileiros, a gente está dentro do nosso cafofo, né, do nosso país, que é continental. E a gente está aqui, por exemplo, meus irmãos, aqui, olhando para vocês, temos várias etnias aqui, várias etnias. Mas para nós isso é comum. É comum o irmão, né, mais com etnia africana, europeia, caucasianos, outros, né, latinos. A gente convive. O que é o Brasil, senão o mundo dentro de um país? O que é o Brasil, meus irmãos? O Brasil é isso. Pode ver, o que é um brasileiro? Quando a gente vê uma foto de um brasileiro, são vários rostos diferentes, vários tipos de narizes, de cabelo, não é assim? Olha aqui, dá uma olhadinha para o lado agora. Né? Uns mais cabeludos, outros menos cabeludos, uns clarinhos, outros mais moreninhos, outros mais voltados a uma pele indígena, oriental, ocidental. Né? E assim vai, não é assim? Nós não notamos. Porque a gente cresceu aqui no nosso cafofo, nessa terra tão abençoada chamada Brasil, a gente não nota essa diferença, essa miscigenação tão grande. Mas a cultura ocidental foi moldada a uma civilização, meus irmãos, que foi fundamentada com os valores judaicos e cristãos. Estamos aqui. Talvez, quando a gente pensa na civilização islâmica, árabe, muçulmana, é um outro contexto. A civilização indiana é um outro contexto. Chinesa é um outro contexto. Percebam que são povos muito diferentes de nós. Porque são civilizações. O que é uma civilização? Só para eu não fugir muito do meu ponto aqui. É o conglomerado de uma cultura que foi sedimentada entre muitas nações durante muito tempo e durante um longo processo. Pode ver, temos a civilização grega, civilização romana, civilização egípcia. É muito diferente uma civilização da outra. E hoje nós somos chamados a civilização ocidental. E tudo começou por quê? Porque Paulo ouviu o varão macedônio. Vem para cá. Você, meu irmão, não tem noção de como é maravilhoso poder ter conhecido a Bíblia. Você já parou para pensar sobre isso? O que você seria sem a Bíblia? Eu não consigo me imaginar. Eu não consigo me imaginar. O que seria o Raimundo sem o conhecimento das Escrituras? Meus irmãos, é o livro da minha vida. Me desculpem até. É o livro da minha vida. Todas as minhas tomadas de decisão foram baseadas aqui. Eu não consigo imaginar. Viver sem Bíblia, irmãos.
sem o conhecimento revelado nas Escrituras. Deus se revelou para um homem, Abraão, e fez dele um povo, e aqui estamos. Nós temos conhecimento do Salvador, ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele perdoou os nossos pecados, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo, Ele venceu todas as coisas. Vocês já pararam para pensar? Tem pessoas que não conhecem isso, não sabem disso. E tudo isso chegou até nós, porque Paulo, mesmo sofrendo na Ásia, e agora preso em Roma, ele ouviu do Senhor, segue essa visão do varão macedônio. E o evangelho chega em Filipos, chega na Europa, a história foi montada. Quando eu falei para vocês que as nossas tribulações, os nossos sofrimentos se tornam em bênção, mas se tornam em consolo, mas também se tornam em progresso. Você é próspero, você é abençoado, você é vencedor em Cristo. Se aproprie disso o tempo todo, meu irmão. Está sofrendo? Está sofrendo? Fique tranquilo, a bênção vai chegar na tua vida. Está sofrendo? Você vai ser consolado pelo Senhor. Está sofrendo? Está passando por tribulação? Não duvide, você terá progresso, você avançará, você irá melhorar, o amanhã será melhor do que hoje. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho numa pessoa muda a nossa vida. Podem ver, meus irmãos, podem ver o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa simples. Eu me lembro de um rapaz que eu pregava o Evangelho lá no pregão. Um dia eu fiquei com o coração despedaçado, porque ele estava ali conversando com os amigos, tal, ele cheirava muito, mas muito, pensa, um rapaz que cheirava, logo no começo do pregão, já, aquelas carreiras, e ali ele estava falando, se vangloriando, porque ele tinha dado uma surra no pai. Aí eu falei, pelo amor de Deus, meu pai, que vida é essa? Que vida é essa? E ele cresceu nesse lar todo destruído. E ali eu fui e preguei para ele. Falei do amor de Deus para ele. Pouco tempo depois, aquele rapaz veio e me deu um abraço. Falou, agora eu sou teu irmão, eu aceitei Jesus. E depois de alguns anos se tornou um pastor e está aí pregando o Evangelho. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? O que o Evangelho faz em nós? Transforma a nossa vida. Você pode ter tido um lar totalmente sem sentido. Você agora é acolhido por um pai que te ama, por irmãos que te recebem. Quando o Evangelho chega na vida de alguém, chega a esperança, chega a transformação, chega os milagres. Aquilo que era morte, era terror, agora começa a ruir. E uma nova vida começa a acontecer. Não tenha medo do que tem te acontecido. Tenha medo sim só de pecar. Continue firme na sua batalha. Continue convicto na sua caminhada. Se está sendo atribulado, não tenha problema. Se está sofrendo, fique tranquilo. Deus vai te abençoar. O consolo de Deus vai te invadir e você vai ter muitos progressos. O sofrimento não te paralisará, Deus vai ser contigo. Não tenha medo da tribulação nem do sofrimento. Tenha medo se você não estiver vendo as bênçãos. Tenha medo se você não estiver vendo o consolo. E tenha medo se vocês não estiverem entendendo o progresso. Mas se agarre em Deus, porque como disse lindamente Agostinho de Hipona, Deus teve apenas um filho sem pecado, mas nenhum filho sem sofrimento, sem tribulação. Jesus venceu, por quê? Porque Ele te ama e nós venceremos com Ele. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês
vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Quero orar com você. Aleluias. Ore agora, onde quer que você esteja. Se você está sendo atribulado, se você está sofrendo, se agarre ao Senhor agora e diga: Senhor, me ajuda, porque eu vou vencer contigo e eu desfrutarei de todas as suas bênçãos, de todo o teu consolo e de todo o teu progresso e prosperidade. Eu sei que o Senhor agirá na minha vida, pelejará por mim. Comece a orar agora e eu quero orar por todos vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos, filhas. Obrigado por essa igreja que faz aniversário. Obrigado por todas as lutas e tribulações. Nós não entendemos muitas vezes muitas coisas, mas nós te glorificamos em meio a tudo. E é numa hora como essa que eu te peço, revela-te ao teu filho, à tua filha. Abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas. E, ó Deus, continue consolando-os, confortando-os e ajudando-os. Porque eu não tenho dúvida que o Senhor se revelará, nos abençoará, nos consolará e dará muito progresso e prosperidade para cada um dos teus servos. Porque aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. Obrigado pelo Evangelho, Senhor, ter chegado na Europa e essa Europa ter se rendido a Cristo. Obrigado pela Reforma Protestante, obrigado pela Bíblia. Obrigado, Pai. Continue, ó Deus, abençoar essa igreja e que venham muitos outros anos frutíferos, realizados, com bênção, com graça e com muito progresso. Sê com o teu povo, Pai, sê com cada alma, Senhor, e ajuda-nos no meio do nosso sofrimento. Não nos deixa, Senhor, tirar os olhos do Senhor, não nos deixa tirar os olhos da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a estarmos olhando apenas para Deus e para aquele que ressuscitou dentre os mortos. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, é assim que eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Guarde essa palavra no teu coração, amém? Não tire os olhos de Jesus por nada, por nada. A tua bênção chegará, o teu consolo será manifesto. Deus te envolverá e você verá o progresso na medida e na prosperidade de Deus, não segundo os homens, mas segundo o que Deus tem para cada um de nós, amém? Quero agradecer você que veio aqui, aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, ou aos irmãos que verem esse culto depois. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Podem se abraçar, podem dar um abraço bem apertado no irmão e na irmã. E um domingo abençoado para todos. Deus abençoe.